Diminui-se o comprimento da diagonal de um quadrado em 20%. A área desse quadrado diminui de... Fala, pessoal! Beleza, galera? Professor André com vocês, corrigindo uma questão bem bacaninha de geometria plana. Não só geometria plana, né? Geometria plana, porcentagem, e aproveitar para demonstrar uma outra forma de se calcular a área de um quadrado, como essa questão propõe em função da sua diagonal. Tá joia? Então, vamos lá. Como é que é a história, pessoal? Temos ali um quadrado. E o que a gente tem que saber para resolver essa questão? A primeira coisa é saber que se um quadrado tem lado medindo L, a primeira coisa é essa. Se você não sabe, anote aí. A área de um quadrado é sempre lado ao quadrado. Isso aqui é a primeira coisa. A segunda é justamente sobre a medida dessa diagonal. Quanto mede a diagonal desse quadrado? Pessoal, nós temos aqui essa diagonal, né, sendo a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então você pode aplicar aqui o teorema de Pitágoras e descobrir a medida dessa diagonal. Já vou deixar esse número aqui já para vocês anotado, tá joia? Então a medida da diagonal do quadrado é sempre o seu lado multiplicando a raiz quadrada de 2. Tá bom? Então, a diagonal de um quadrado é sempre o seu lado raiz de 2. Muito bem. Então, como é que a gente pode encontrar uma fórmula que vai nos permitir calcular a área do quadrado em função da diagonal e não do lado? Nós vamos chegar aqui e simplesmente vamos elevar ao quadrado. Por quê? Porque a área trabalha com lado ao quadrado. Então, se a gente levar ao quadrado os dois lados, o que nós teremos aqui? Nós teremos a diagonal ao quadrado. Aqui, o lado ao quadrado, ficaremos com o lado ao quadrado. E a raiz quadrada ao quadrado cancela, ficando apenas 2. Como esse 2 está multiplicando, eu posso passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar assim. Vai ficar aqui L ao quadrado é a mesma coisa que D ao quadrado, que diagonal ao quadrado, sobre 2. E pronto, pessoal. Podemos simplesmente agora substituir aqui e nós teremos uma fórmula que vai calcular a área do quadrado em função da sua diagonal. Repare aqui. Nós temos que a área do quadrado é igual a lado ao quadrado. Mas quem é lado ao quadrado? D ao quadrado sobre 2. Quem vai para uma questão como essa, já conhecendo essa outra forma de calcular a área do quadrado, ganhou tempo. Mas quem não conhecia essa outra forma de calcular a área do quadrado, precisou perder um tempinho calculando aí. Muito bem. Agora vamos fazer aquilo que a questão está propondo, né? Vamos diminuir o comprimento da diagonal de um quadrado em 20%. O que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou imaginar uma medida para aquela diagonal e em seguida eu vou diminuir 20%. Como sou eu quem vou imaginar, né? Eu que vou imaginar, eu vou pensar num número simples. Então, eu quero imaginar a diagonal, o tamanho inicial dela, vamos chamar de D1. A diagonal tendo medida 10. Aqui, ó. Ah, está medindo 10 centímetros. Como a gente sabe que 20% de 10 é igual a 2, então a diagonal 2, se a gente diminuir de 20%, é o mesmo que diminuir de 2. E aí a diagonal fica tendo medida 8 centímetros, tá bom? Então essas aqui são as duas diagonais. Essa que eu estou chamando de diagonal original, medindo 10. E essa aqui é a diagonal depois de eu diminuir 20%. Ela fica tendo medida 8. Tá bom? Agora vamos ver de quantos por cento diminuiu a área. Pessoal, a área 1,
utilizando aquela diagonal 1 ali, a área é d ao quadrado sobre 2. Então fica 10 ao quadrado sobre 2. 10 ao quadrado, 100. E 100 dividido por 2 fica tendo medida de 50 centímetros quadrados. Agora, a área 2, usando a diagonal 2, a mesma fórmula, tá? Agora usando 8. Teremos ali 8 ao quadrado sobre 2. 8 ao quadrado, 64. 64 dividido por 2 dá 32 centímetros quadrados. Olha. Bom, de quantos por cento diminuiu a área? Vamos fazer aqui. Pessoal, a área original era essa aqui. Então, essa área de 50 centímetros quadrados, nós podemos falar, isso aqui é 100%. E o 32, nós não sabemos, então vamos chamar de x. Só que fica facinho, né, gente? Fica facinho. Porque 50 é a metade de 100. A proporção aqui é de meio. 50 é a metade de 100. Então, 32 vai ser a metade de 64. Tá joia? Poderia pensar assim. Ou então, para quem está habituado, é só multiplicar cruzado aqui e ficaria, né, 50 vezes x, na regrinha de 3, igual a 32 vezes 100%. Podemos simplificar aqui, né? O 100 e o 50 vai ficar 2, porque o 50 passa dividindo. Então, teremos assim, 32 vezes 100% dividido por 50. Só que 100 dividido por 50 dá exatamente 2. E 32 vezes 2 dá o quê? 64%. Não se precipite, não marque a letra E, que a questão não está perguntando a porcentagem da outra área. A questão pergunta de quantos por cento diminui a área. Então, se a área era 100 e foi parar em 164, então, do 100 em relação ao 64, entendeu? Ela variou de exatamente 36, né? De 100 para 64, diminuiu 36. E o nosso gabarito com isso é a letra D de dado. Valeu? Espero que vocês tenham gostado. Permaneçam no canal aí. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.